Bom dia, tudo bem? Só para a gente completar, nono ano, sobre a questão da Revolução Russa. Ontem na aula a gente falou sobre o aspecto do que levou a essa revolução, a situação que estava a Rússia, né? Mesmo ela tendo passado um pequeno desenvolvimento industrial no governo de Nicolai II, ela era ainda uma Rússia arcaica, uma Rússia que tinha problemas bem distintos, como fome, falta de desenvolvimento econômico e social. Então, vários fatores chegaram ao ponto de que as pessoas começassem a questionar se tudo aquilo ali valeria a pena. O texto, eu falei que eu ia dar uma ajuda na questão da atividade. A atividade, ela fala muito simples, né, essa questão da Rússia, especificamente sobre o que eles estavam fazendo, as coisas que ficaram, que aconteceram, os fatos. Só estou levantando aqui um pouquinho. Isso. Os fatos que ajudaram a chegar nisso. Quem que é essas pessoas que vão propor uma boa parte da base intelectual da Rússia que teve contato com as ideias, principalmente socialistas, tá? Por isso dá também uma parte na Europa, aqueles que formaram o que a gente chama de soviéticos, os sindicatos, eles vão estar trazendo essas ideias, mesmo eles quiserem mandar expulsas da Rússia, porque eles falam que essas ideias estavam bagunçando, entre aspas, o, a calma da Rússia. A Rússia entra na guerra, tá? Na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. E aí, igual eu falei, um monte de gente despreparada, uma situação totalmente ruim, fica a situação da Rússia cada vez pior. Então, para ser mais exato, entre fevereiro de 1917 e outubro de 1917, tá? Eles começam todo esse processo. Primeira coisa que eles fazem, vocês não devem esquecer, eles automaticamente destituem o czar do governo, cria-se um governo provisório. Aí entra a questão de disputas internas. Lembra dos dois grupos que queriam? Os mencheviques tinha, que significa minoria, eles eram apoiados pelas ideias liberais, queriam uma transição tranquila, calma, com eleição, com organização, com direitinho, essas coisas. Já os bolcheviques não. Os bolcheviques eles queriam uma revolução, paz, pão, prosperidade, aquela coisa toda. E aí eles tiveram, liderados por Vladimir Lenin, eles acabaram ganhando esse processo. E o que acontece? De 1917 a 1922 tem esse período que Lenin organiza, cria-se então o que nós hoje conhecemos com União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E assim, a atividade vai perguntar lá para você qual é a situação da Rússia por volta de 1900. Tá bem claro, a gente explicou muito. O que foi Domingo Sangrento? Domingo Sangrento, a gente sabe que a turma lá se juntou a fazer uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno em São Petersburgo. O que o Nicolai II fez? Mandou fazer um dos massacres. Observa todo o contexto de tudo é, que tem essa ideia. E tem a questão do socialismo também que é falado. O que é o socialismo? O socialismo ele baseia-se nas ideias de Karl Marx, que é a teoria marxista, de que todo o poder tem que ser dividido e um governo organiza, estrutura e tudo tem que ser dividido para todos. Todo esse processo ele tem que ser dividido igualmente em si. Que os trabalhadores eles têm que ser dono, porque eles são donos da mão de obra, eles têm que também ser donos do meio de produção. Nas ideias do socialismo, o governo controla tudo e todo mundo, entre aspas, é dono de tudo o mundo. Desenvolvimento. O governo tem que prover educação, saúde, estrutura básica, todo mundo vai ganhar igual, todo mundo vai ser igual. De uma certa forma, na prática seria isso. Mas a gente vê na aplicabilidade do que a gente tem aí de
como eu vou dizer, de ditaduras comunistas que a gente teve e tem, que são de uma maneira diferente, tá? Esse capítulo de socialismo e capitalismo é uma coisa que a gente vai ver à parte. Aqui mais tem um texto interessante que fala que essa questão da burguesia versus o proletariado, ou seja, a burguesia, todo dono do meio de produção, os empresários, os comerciantes, os donos de banco, toda a parte do... E o proletariado é o trabalhador em si. Uma das teorias mais interessantes de Marx, que chama assim a mais-valia. Mais-valia fala assim que o seu serviço você ganha ele e depois ainda você só no seu trabalho você ainda dá tipo assim mais 3 vezes de lucro pro patrão acima de tudo, tirando imposto, tirando essas coisas. Então ele achava que isso era ruim para o empregado. O Manifesto Comunista de Karl Marx mudou muito a mentalidade de Friedrich Engels, mudou muito a mentalidade na década do século XIX, né? Que aí as pessoas começaram a dar uma parada, começaram a observar e falar, pô, as coisas aqui estão de uma maneira diferente. Isso aí surge muito porque conflito na questão da Revolução Industrial. Então, esse trato patrão-empregado, ele é muito norteado principalmente a país da questão socialista e capitalista. Por isso que eu vou dedicar lá na frente uma parte própria. Mas a União Soviética, a primeira grande nação que abraça essa ideia do socialismo. Talvez até 1922 a gente vê uma coisa mais tranquila. Mas como eu expliquei, a partir de 1922, quando Lenin morre, que aí o Trotsky e Stalin entram num conflito, Stalin ganha, manda matar Trotsky, e aí ele implementa uma das mais sanguinárias ditaduras que a gente também teve conhecimento, tá? São coisas distintas. Então, lá na frente eu vou falar para vocês sobre socialismo e sobre capitalismo, especificamente dentro de uma aula ou gravar um vídeo a gente vai trabalhar. Aí depois tem as atividades relacionadas sobre isso, tá? E tem 2 vídeos, cara, muito bom que eu gostaria que vocês assistissem. São os vídeos complementares. Um fala sobre a Revolução Russa e outro fala sobre o socialismo. Qualquer dúvida, estou aqui. Cabeçalho, nome, data, por favor, não se esqueçam. Um abraço, fique com Deus.